Olá, estamos em mais uma live da série Quintas da Liderança, segunda temporada, e hoje teremos um convidado para falar de futuro do trabalho. O nome dele é Celso Malaquias. Daqui a pouco eu vou colocar o Celso para dentro da sala e a proposta hoje é a gente conversar um pouco sobre as transformações que estão ocorrendo no mercado de trabalho e como vai ser esse trabalho no futuro. Deixa eu ver aqui o Celso. Oi, Celso, já tô vendo você aqui. Vou te colocar para aceita e entra. E enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas para os participantes. Tudo bem, Celso? Olá, Melim, bom dia. Você está me vendo e ouvindo aí tudo direitinho? Muito bem. Então Estamos tá vendo bom. e ouvindo. Legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Melim. Obrigado aí pelo convite, eu poder participar um pouco aqui desse bate-papo, né? E agradeço aí às pessoas que estão participando, que enfim, podem acompanhar a gente aí. Muito bem. Eu vou apresentar o Celso, né? Antes de mais nada, para vocês saberem quem é ele. Ele é fundador e CEO da DNA Hunter, que é uma empresa de recrutamento e seleção e também de consultoria estratégica em recursos humanos. Além disso, né, você teve uma carreira prévia, né, Celso? Foi executivo de negócios em várias empresas multinacionais, como Philips, IBM, Microsoft, EDS e outras. O Celso ele também fez um doutorado em administração pela FGV de São Paulo e estuda bastante o tema da inovação e vem trabalhando com isso também, né, Celso? Inovação em empresas de tecnologia da informação. Ele é professor, mentor de empresas maduras e startups, faz palestras também sobre esses temas de inovação, aquisição e retenção de talentos, a questão do emprego do futuro e o futuro do emprego, que é bem o que a gente vai conversar um pouco hoje, e sobre a questão de apagão de mão de obra qualificada. Acredito que muito conectada com a segmento de TI também, né? Que Correto. vem já há algum tempo, né? Esse assunto. Então, Celso, seja muito bem-vindo. Eu dou as boa tarde também aí para as pessoas que estão entrando na live. Legal. Quer Muito falar alguma obrigado. coisa? Quero sim, Melim. Primeiro, assim, te Ah, agradecer, sim, e aí eu até fazer essa consideração inicial. Você fez aí a minha apresentação, né? Talvez seja um disclaimer, uma consideração inicial, que assim, a gente é formatado, né, pelas nossas escolhas, né? Pelas escolhas, por exemplo, de formação acadêmica, né? Eu brinco com os uhum, engenheiros, eu fiz engenharia, eu brinco falando ninguém é perfeito, né? E aí depois continuei estudando, né? Enfim, fiz um mestrado, uhum, doutorado na área de inovação, né? E como você falou também, quer dizer, eu trabalhei muito em empresas de tecnologia, muito mais a aplicação da tecnologia às necessidades, né? Então isso acaba nos formatando, né? De alguma maneira. Então assim, eu sou headhunter, né? Já 12 indo para 13 anos, né? E eu percebo assim, talvez esse viés, né, que não tem como, a gente pode tomar consciência, mas ele acaba nos formatando como a gente vê o mundo, né? E até esse tema uhum. também, Melin, do profissional do futuro, ou o futuro do profissional, né, esse trocadilho, né, ele veio também muito de encontros com pessoas, né, na própria empresa, né, na DNA Hunter, ao fazer recrutamentos e ao tomar cafés, né, naquela época que a gente tomava cafés mais presenciais, Uhum. inclusive, né, e assim, perguntando para as pessoas, e aí, o que você está buscando, o que você está querendo? E aí eu via mais ou menos um determinado modelo, né, um modelo, um padrão das pessoas buscando um emprego, né? E aí eu comecei a Uhum. perceber que as pessoas olhavam muito para trás para procurar emprego,
né? Olhavam muito para as vagas anunciadas, para as vagas postadas. E às vezes também as vagas postadas elas eram muito tradicionais, né? Então eu percebi que tinha um determinado vício aí nesse modelo mental, né, das pessoas, dos profissionais, das empresas também, e foi aí que eu fui estudar um pouquinho mais o impacto da inovação nas carreiras, né, e tentar eventualmente pensar alguma coisa diferente. Então, essa seria a consideração inicial aí para fazer esse contexto, tá? Uhum. E é bacana isso, até não sei se você pode contar alguma coisa, né? Algum dado, alguma informação interessante a respeito disso, né? Como é que a inovação, né? E esse processo todo que a gente está passando de transformação digital também nas empresas, como que isso impacta as carreiras, esse mercado de trabalho? Eu acho que, assim, a mudança, o que eu percebo é assim, né? A mudança ela é constante, né? Ela está sempre ocorrendo, né? Então, só para fazer um paralelo um pouquinho de onde surgiu isso daí, né? É um pouquinho daquela história, né, do Steve Jobs, né? Quando ele criou a Apple e tudo mais. E aí aquilo eu diria assim, me inculcou um pouco no sentido de falar assim, por que que está tudo disponível no mercado e por que que ele pensou aquelas coisas, sendo que está tudo aí disponível para todos? Por que que alguns perceberam e implementaram e outros não, né? Então, isso daí foi um pouco assim da provocação inicial, Melim, até para o próprio doutorado, né? Então, o meu doutorado, eu vou Hum. simplificar a tese aqui, né? Mas foi mais ou menos assim, como é que as empresas, elas olham para o mercado, então é do ponto de vista externo, como que elas analisam os sinais, então tem o aspecto da interpretação, né? Isso também se pode fazer um paralelo para a pessoa física, para o ser humano, né? Então, assim, se ela olha sinais, para onde que ela está olhando, como que ela olha, de que forma que ela interpreta, como é que ela absorve aquilo. Então, do ponto de vista da empresa, era isso. Que sinais que estão existindo no mundo, como que as empresas olham e como é que elas transformam aquilo em inovação, né? Então, um sinal, Melim, pode ser, por exemplo, na época, assim, o Brexit, né, a saída do Reino Unido da Europa, né? Então, você poderia aqui no Brasil falar, legal, tem um evento lá, está lá longe, isso não tem a ver comigo, está distante, né? E daqui um tempinho depois a gente percebe que aquilo tem impactos, quer dizer, diria não só para o Reino Unido, para a Inglaterra, para a Europa, mas eventualmente aquilo ali desloca o centro financeiro da Europa, né? Aquilo ali tem um impacto muito grande, né? Outra, muitas vezes, são eventos, tipo eleições. Eu lembro na época quando o Donald Trump assumiu. Legal. Qual que é o impacto disso? Como que isso nos afeta? Um outro que a gente ainda está Uhum. vivendo, que é a própria pandemia, né? Então, assim, a Aham. pandemia eu acho que foi um grande alavancador. Quer dizer, toda vez que você tem um evento, você pode interpretar basicamente de dois pontos de vista, ou como uma ameaça ou como uma oportunidade, né? Então, a Uhum. pandemia, óbvio, quer dizer, ela teve muito prejuízo, muitas incertezas, né? A incerteza é quando você não consegue quantificar. Se você consegue, aquilo vira um risco. Incerteza é quando você não consegue, tem aquela nuvem na cabeça, te dá um terror. Então, assim, surgiu a pandemia. Num primeiro momento, eu lembro que eu estava, inclusive, na GV, fazendo uma palestra sobre a profissão do futuro, e aí eu já coloquei nos meus slides lá sobre a pandemia, na China, era em finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Então, era aquela coisa distante, né? Que a gente não sabia muito bem como interpretar aquilo, né? E aí quando você olha para o passado um pouquinho, você vai ver que a humanidade já sofreu N pandemias, né? Às vezes não tem Uhum. esse nome de pandemia, ficou mais restrito no Oriente Médio, na Ásia, tá, bom, enfim. Então, por exemplo, a pandemia acho que foi um grande evento, Melim, que acelerou, eu diria assim, uma série de transformações, né? Transformações, eu diria assim, pessoais, comportamentais, de empresas, né? Acho que tem também, quer dizer, muito do indivíduo ou da empresa, ela estar sensibilizada e ver como é que ela absorve aquilo, né? Então pode ser que para alguns aquilo tenha sido uma experiência transformadora, né? E a pessoa sai do outro lado completamente diferente. Para outros não. Então assim, para mim sempre fica essa noção desse aspecto subjetivo. É tudo muito interpretativo. Mas tentando ser direto na sua pergunta, Melinho, eu vejo assim, por exemplo, durante a própria pandemia, tinham muitas empresas que elas eram avessas ao trabalho remoto. Eu lembro que a gente fez projetos em alguns lugares do Brasil. Projetos é buscar vagas, né? Vagas e buscar pessoas, profissionais executivos, né? E a gente fez projetos
em outros estados que não em São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo, né? Uhum. Na capital. E aí, assim, tinha uma certa dificuldade, às vezes, de levar o executivo para aquela localidade, porque às vezes era um lugar mais não tão central, e aí o fundador da empresa, startup e tudo mais, você vê startup, né, que a gente às vezes associa, não, à mudança, tinha uma certa resistência ao trabalho remoto. E a gente falou, olha só, precisamos, precisa mudar isso. A pandemia veio e aí falou assim, ou existe o trabalho remoto, ou não existe a empresa, né? Aham. Então, assim, tem uma série de decorrências a partir daí, né? Legal. Aí tem as inseguranças naturais, né? Eu lembro de várias. Como é que eu vou fazer gestão de pessoas remotas? Nossa, como é que eu Uhum. faço o onboarding, por exemplo? Eu lembro de temas, inclusive, de outros países. Como é que eu trago as pessoas de maneira remota? Então, assim, a pandemia, nessa dimensão eu diria, da transformação na empresa, ela acelerou processos, por exemplo, de transformação digital que já estavam em curso e foram acelerados. Não significa que as pessoas ou as empresas estavam preparadas. Surgiu o fato. Então, é assim, dado que está aí, o que vamos fazer? Então, assim, essa é uma, tem comportamentais, enfim, a gente trabalhando de casa, aí tem os filhos, tem o barulho da furadeira, quer dizer, tem uma série de coisas, né? Tem o cachorro que late, quer dizer, acho que também, de alguma maneira, teve uma humanização também maior, que é um certo paradoxo, né? Quer dizer, a gente está falando aqui por meio da tecnologia, né? De uma ferramenta aqui, o Instagram, por exemplo, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho a visão, é subjetiva, de que houve uma humanização maior, porque a gente está vendo dentro das casas das pessoas, a gente está vendo as Uhum. pessoas próximas, né? Enfim, são conjecturas aí, tá, Melim? É verdade. E a gente teve que considerar outros aspectos que no ambiente organizacional eles não entravam muito na ordem do dia, né? Eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar dos meus filhos aqui, que estão também na escola. Então, eu acho que isso veio com muito mais força, a questão da saúde mental das Correto, pessoas. Então, eram correto. aspectos que talvez passassem menos, né, assim, É, não tomavam uma proporção que tomaram com a pandemia, né? E que eu acho também, Melissa, esse o ponto é importante, porque de alguma maneira eu acho que assim, essa humanização também passa pela reflexão dos gestores, dos líderes, né? A gente está aqui no tema da liderança, deles perceberem assim, antes dessas pessoas estarem aqui como profissionais, elas são pessoas, são seres humanos, com relações humanas. Né? Então, Uhum. assim, tem família, tem. Olha, eu vou ter que agora, a mãe, principalmente a mulher, né? Ela é multitask já naturalmente, né? Multitarefas, ela teve que se desdobrar muito mais. Às vezes teve até o ensino da criança, porque teve que fazer, dar aula ali em casa. Né? Então, assim, não dá para esconder isso daí. Antigamente, tinham algumas empresas que não queriam saber desse lado pessoal. É assim, é o profissional. O seu problema pessoal você deixa em casa. Né? E aí numa pandemia ele tá todo junto, né? Ele tá em casa. Tá tudo junto, mas eu acho que serve também para reflexão, quer dizer, mesmo agora, eventualmente, tendo um trabalho híbrido, gente voltando e tudo mais, assim, são pessoas, né? Antes de estarem Uhum. desempenhando papéis profissionais, elas são pessoas, elas têm ali a família delas, se ela não estiver bem, esse é o principal, se ela não estiver bem, ela não vai se desempenhar tão bem. Né? Então, Uhum. assim, que gestão que é essa? Né? Eu preciso que as pessoas estejam bem, até mesmo para a produtividade final da empresa. Então, assim, nem que não fosse para pensar no ser humano, mesmo que fosse uma gestão fria, se ele pensar realmente que essa pessoa precisa estar bem para ela se desempenhar melhor. Né? Enfim, acho que são alguns questionamentos. Né? Aham. E é interessante um ponto que você trouxe que eu queria explorar um pouco mais, né? Uhum, É a questão de leitura de sinais. uhum, Porque a realidade, antes dela realmente ter um impacto muito forte, ela vem dando indícios de que algo vai ser diferente. Então, tem exemplo, né? Exemplo, inteligência artificial. uhum, E por enquanto, talvez tenha um impacto menor do que, né, do que a gente imagina e até do que eu tenho lido que vai ter no futuro em termos de mercado de trabalho, né? uhum, Então a gente precisa ler essas coisas que estão
entrando de novidades, ganhando escala no mundo, né, das empresas e na vida da gente, para Uhum. que a gente vá se preparando também, né? Como profissional, se a gente não fizer um esforço de preparação agora, Celso, eu queria até ouvir um pouco você a Claro. respeito disso, Uhum. a gente vai ficar fora do mercado, né? A gente É tem isso aí. ouvido falar muito, por exemplo, da necessidade de requalificação para algumas vagas, porque algumas vagas vão deixar de existir, Uhum. outras vão ser criadas mais os skills, né, as habilidades, né, o arcabouço, a bagagem que a pessoa precisa ter vai ser diferente das vagas Uhum. que existem hoje, então tem esse hiato, né, que está Uhum. acontecendo, e também tem das próprias vagas que já existem, que podem até continuar com o mesmo nome, mas os requisitos estão em franca evolução, né? Eu não sei o que você tem observado a Correto. respeito disso, o que você pode trazer Correto. para nós? Eu acho que tem assim uma série de análises, tá, Melim? Por exemplo, você falou dos sinais, né? Eu acho que assim a gente vai percebendo cada vez mais a tecnologia surgindo para a gente, né? Em ferramentas, às vezes em ferramentas de produtividade, né? Eu acho que a gente teve ao longo do tempo uma preocupação, por exemplo, com alfabetização, né? De uma maneira geral, a sociedade ou o Brasil, né? Depois de um tempo a gente começou a olhar um pouco mais, quer dizer, além da alfabetização, a gente começou a olhar assim um outro tema que é o analfabetismo funcional, né? Quer dizer, pessoas que muitas vezes são formalmente vão à escola e tudo mais, mas que depois, em um determinado momento da vida, não conseguem interpretar muito bem. Ela até lê e escreve, olha, ela é alfabetizada, mas ela não interpreta. Então, ela analfabetismo funcional. Normalmente esse número é um percentual grande, é difícil de tangibilizar, mas eu já vi alguns números ao redor de 40% a 50%. Tá? Então, assim, é um número preocupante. E aí começa a surgir um outro conceito, que seria assim, uma alfabetização digital. Né? Porque começam a surgir ferramentas, por exemplo, de produtividade. A gente foi impactado ao longo do tempo com ferramentas de Office, né? Word, enfim, Excel, esse tipo de coisa. Não? E assim, algumas pessoas ficaram para trás. Tá? Isso é realidade. Olha, eu estou falando de coisas mais antigas, não cheguei na inteligência artificial ainda. Né? Então, assim, Aham. esse, as Coisas básicas, né? coisas básicas. Então, talvez até esse conceito, quer dizer, o que passa a ser básico, né? O que passa a ser necessidade de uma alfabetização digital? O que estaria nesse pacote? Né? E aí você vai evoluindo. E aí você vai percebendo, por exemplo, a internet ela foi ficando muito mais efetiva, muito mais ferramentas de colaboração. A gente está numa ferramenta aqui de colaboração, de comunicação. Existem N ferramentas. Muitas pessoas não participam, então a gente está tendo também uma exclusão digital. A exclusão digital, ela não se dá, eu diria assim, normalmente tem aquele preconceito de você associar à idade. As pessoas mais velhas, elas não têm habilidade digital. Normalmente é esse o pensamento. Mas não necessariamente tem a correlação direta, porque tem muito Uhum. jovem também que está fora desse meio digital. Não Né? teve acesso, né? Não teve acesso, né? Então Uhum. eu acho que tem uma série de sinais, se a gente entrar, por exemplo, aí já sofisticando um pouquinho mais, né? Talvez assim, sem entrar na inteligência artificial, a gente fazer queries, a gente fazer buscas, por exemplo, em ferramentas por exemplo, um Google, né? Ou Bing, enfim, outras ferramentas, né? Como fazer essa query? Né? Depois disso, porque assim, a gente está ficando cada vez mais autodidata também. Né? Depois vem o seguinte, eu sei fazer a query, depois assim, quais são os resultados que eu devo analisar? Vou voltar a 100 páginas do Google. Quais que eu olho? Eu olho só as primeiras, eu olho só as mais relevantes. O que é relevante? Então, assim, tem uma série de conceitos que estão vindo e a gente não está percebendo. Né? Isso está Uhum. entrando na sociedade. Eu acho que do ponto de vista da inteligência artificial, aí mais específico, ela atinge sim a sociedade cada vez mais. Né? Eu diria assim, um pouco desse conceito do profissional do futuro é questionar assim, quando que é o futuro? Né? Será que já não é hoje o futuro?
Quando que é daqui a um ano, 5, 10, 20, né? A gente pode fazendo conjecturas, né? Mas a inteligência artificial ela já está aqui. De que forma? Nos nossos equipamentos, por exemplo, já tem uma série de, eu diria assim, robozinhos, eu vou chamar carinhosamente, que eles estão ali escondidos, eles estão recomendando as coisas para a gente. Né? O Google vai e recomenda, a Alexa recomenda, né? A Siri recomenda, né? Eu diria assim, os próprios equipamentos celulares eles já têm inteligência artificial. Né? Então, assim, legal, tenho consciência disso, estou confortável com isso, o que, que eu faço a respeito? Ah, colocaram agora uma ferramenta, vem um pessoal de uma empresa ali, tá, né? Ou então tem aquela, não, mas esse negócio de automação é muito mais para a indústria. Eu via lá antigamente, nas manufaturas, a indústria de automóveis, colocaram uma série de robôs, antigamente um monte de gente trabalhando, agora tem um monte de robôs. Ah, então isso daí é só na indústria de manufatura automobilística, sei lá, poderia fazer essa conjectura. Será? Né? Será que no ambiente do escritório, por exemplo, funções mais administrativas, repetitivas, será que não poderia ser automatizado esse tipo de função? Epa, será que eu estou em ameaça? Será que é só o ascensorista antigamente do elevador que manuseava e não tem mais agora? Aonde que está essa inteligência artificial? Né? Então, assim, provavelmente ela vai estar mais próxima de funções mais repetitivas. Tá? Para você automatizar processos, o sisteminha ele precisa de dados. Né? Então, esse é um outro conceito. Dados, nós estamos assim imersos em dados. Nós estamos fazendo aqui, nós estamos gerando dados de tudo quanto é jeito. A gente pode, como humano, reconhecer padrões, mas quando você coloca robozinhos para perceber padrões, ele vai reconhecer muito bem. E aí ele vai fazer recomendações. Você vai lá na Amazon, você olhou um livro e falou, olha, você comprou esse livro aqui, percebe, será que você não ia gostar disso daqui também? Provavelmente ele está certo. O Netflix, ele vai te falar uma coisa. A Amazon Prime, né? É assim, robozinho para todo lado. Então, assim, voltando ao ambiente de escritório, né? O que eu posso fazer? Os robozinhos estão chegando, eles estão automatizando. Daqui a pouco vai ter contas a pagar, contas a receber de maneira automática, transferência por blockchain, por exemplo, negociações de contratos, negociações de moedas, vão fazer funções de trade. Então, assim, essa digitalização ela está invadindo todos os espaços. Né? Tem alguns estudos que mostram que a automação, especificamente da inteligência artificial, ela vem em ondas e atinge de maneira diferente as indústrias. Tá? Então, por exemplo, a indústria de manufatura, a indústria de movimentação de cargas, ela é uma das primeiras a serem automatizadas. É um dos primeiros que você pode pôr robozinhos lá. Né? Até quando você vai vendo, por exemplo, a indústria da educação, professores, é uma das últimas. Por quê? Porque são trabalhos ou funções não estruturadas. Quanto mais a função for estruturada e repetitiva, mais fácil de automatizar. O robozinho vê qual que é o padrão, coloca um robô no lugar. Quanto mais a gente tiver em áreas de interface humana, interface com pessoas, mais difícil de se automatizar. Um outro dado, eu lembro da Price, da PwC, fez esse estudo e ela mostrava, assim, de uma maneira geral, que a inteligência artificial ela afeta de maneira diferente, em ondas, de maneiras diferentes, em função do grau de educação das pessoas, educação formal ou informal. Quanto mais as pessoas estudaram, menos elas são afetadas ou substituídas pela inteligência artificial. E mais se gera oportunidades. Eu lembro de um estudo que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial, e ele dizia em 2018 que a gente fez uma pesquisa de um determinado grupo de empresas, né, com executivos e tudo mais, e dizia assim, olha, 75 milhões, era de um grupo só, tá? 75 milhões de pessoas vão ser deslocadas pela inteligência artificial. Nossa, que ruim, que terrível, nossa. Por outro lado, 133 milhões de novas profissões vão surgir a partir da inteligência artificial. Opa, que interessante. Então, para um pouquinho, a inteligência artificial ela desloca trabalhos? Sim, mas ela gera oportunidades. Mas aí tem aquele ponto que você comentou, Melin, que assim, provavelmente as qualificações são diferentes e provavelmente as pessoas que foram deslocadas, elas não estão aptas
a ocupar esses novos empregos. Então, precisa, sim, de requalificação, re-skills, tem uma série de conceitos, né? Mas parte muito do indivíduo, dele perceber que o mundo está tendo uma série de sinais e que ele precisa capturar isso em benefício dele, tá? Enfim, mais ou menos Uhum. isso, tá, Meilin? Eu queria ouvir também, ô Celso, você contar um pouco da evolução da profissão de headhunter, que também andou, né, com várias coisas disruptivas nos Sim, últimos anos. Então, se você puder até claro, compartilhar com a gente, né, para claro. pegar um caso prático, né, de como uma profissão vem mudando e assim como né, a sua, eu posso compartilhar da minha também, que vem mudando, né? A gente vem dessas transformações, né? E a gente É, tem que se adaptar. Então, se você puder correto. compartilhar. Eu vejo assim, Melin, a função do recrutamento, né, mesmo dentro das empresas, né, e depois externamente o headhunter, né, o headhunter como sendo uma extensão profissional dos colaboradores da área de recrutamento, elas vão mudando sim, né, em função muito dessa mudança da sociedade que a gente estava falando, né. Então a gente Uhum, basicamente, eu diria assim, são vários elementos que a gente percebe, por exemplo, transformação digital, né, que existem nas empresas de uma maneira geral, né, algumas decolaram, outras nem tanto e outras fecharam, né. É, eu acho que assim, surgiu uma grande oportunidade, né, para os próprios recrutadores, a digitalização. Tá? Assim, uhum. como tendência de mercado, como indústria, eu diria assim, tem um espaço enorme. Tá? Quando a gente observa, por exemplo, que uma Amazon, né, nos Estados Unidos, durante um ano, contratou 100 mil profissionais durante a pandemia, você fala assim, uau! Né? Por quê? Porque virou muito esse B2C, esse e-commerce digital, ele cresceu muito. Né? E com isso você tem cadeias desdobradas aí, por exemplo, cadeia de suprimentos. Né? Vai desde para trás, para cima, tipo o fornecedor, até para frente, eventualmente distribuidores, né? Os canais. Né? Então, assim, são impactos que a gente pode, eventualmente, sim, fazer conjecturas e dizer, olha, o que, que eu acho que vai acontecer? Então, eu acho que, assim, o recrutador, de uma maneira geral, o headhunter, ele, cada vez mais, ele precisou ficar conectados com essas mudanças, né? Então, a transformação digital é uma grande delas. Outra é assim, é ler assim, e que serve isso também, Melin, para os próprios profissionais procurando emprego. Onde estão as oportunidades, né? Isso assim, para mim, assim, eu sou normalmente perguntado, né? É aquela coisa assim, e aí, onde é que tem vaga, né? Como é que está o mercado, né? Eu costumo dizer assim, olha, sempre tem vaga, tá? Às vezes é mais desafiador descobrir onde é que elas estão, mas sempre tem vagas. Né? Então eu acho que o Headhunter ele tem essa necessidade dele olhar de uma maneira mais holística, mais ampla, né? Fazer extrapolamentos. Né? De novo, não é só uma execução. Então é ele fazer esses desdobramentos por primeiro nível de indústrias, depois de empresas, depois de funções. Várias funções mudaram. Por exemplo, se a gente pensar especificamente, talvez até no próprio Headhunter, né, é um conceito que a gente tinha isso já, que é assim, a gente é contratado normalmente pelas empresas, né, e busca os profissionais executivos. Né? Mas a gente olhar mais os candidatos. Os candidatos estão escolhendo mais. Eles estão levantando a mão e falando assim, não, nessa empresa eu não quero. Essa vaga eu não quero. Eles estão pesquisando mais. Então, assim, tem um nome hoje em dia da experiência do candidato. Né? As empresas estão, algumas, né, olhando isso, tal do candidate experience. Né? E que depois, quando entra também, a experiência do profissional, do empregado. Então, tem o employee experience. Né? Acho que também, em algum momento, deveria desenvolver mais também o business partner experience também. Ou seja, em todas essas interfaces de relacionamento, esses pontos de contato, eles estão ficando mais significativos. Então, quando uma empresa terceiriza, nos contrata, a gente tem que considerar essa experiência do candidato. A gente está levando, inclusive, assim, esse branding da própria empresa para frente. Quando uma empresa contrata alguém de vendas, ela está colocando um representante dela. Quando ela contrata um parceiro, ela está colocando esse parceiro como representante. Então, eu diria assim, a transformação digital
externa e interna também, com mais ferramentas dentro da empresa de recrutamento. Hoje, a gente sabe que tem mais ferramentas, inclusive de avaliação software, por exemplo, tá? Para você fazer análise, assessment também, comportamentais, psicológicos, que auxiliam muitas vezes na tomada de decisão, né? Sistemas, por exemplo, de gestão de todo o processo seletivo, tá? Quem não tinha antigamente, hoje em dia tem mais ferramentas. Não significa que todas empresas estão usando, tem mais. Eu lembro quando a gente desenvolveu, já faz alguns anos, o nosso próprio software. A gente desenvolveu um software, eles chamam de ATS, né, de Application Tracking System, né? Então, assim, dá para se digitalizar mais. Um outro ponto também, Meilin, essa parte da humanização, tá? Apesar de crescer muito na área digital, o lado humano se torna mais importante também. Tá? É a gente assim considerar quem são essas pessoas, né? Onde é que elas são, o que elas querem. Porque muitas vezes elas não sabem da empresa, do clima organizacional, não sabem do desafio. Então, assim, a gente tem um papel muito sério, muito de muita responsabilidade, para que seja legal para o candidato também. Né? Então, Então, eu acho que isso também é mais de agora, né? Assim, esse é, cuidado para esse encaixe, para essa combinação. Porque não adianta você colocar só a pessoa que tem todas as competências que a empresa está precisando, mas não tem uma combinação em termos de valores, ou qual é a expectativa dessa pessoa, em que lugar ela vai ser a melhor versão dela. Eu acho que esses cuidados são de agora, né, Celso? Assim, de exato, uns anos para exato. cá. Eu acho que isso também, Melinha, a gente percebe também uma demanda maior, né, por parte dos profissionais, né, e permeando as empresas também, por essa abertura, por essa transparência, né? Assim, me conta mais, eu quero saber, quer dizer, a pessoa não quer ser pega de surpresa, como antigamente era muito mais. E mais, no passado, as pessoas acordavam dentro das empresas, foram recrutadas, nem sabiam o que elas estavam fazendo lá, e elas permaneciam. Né? Hoje em dia as Uhum, pessoas, óbvio, quer dizer, tem toda uma dimensão social e econômica também, quer dizer, na pirâmide, quando a gente pensa, normalmente a base da pirâmide, ela fica mais refém, inclusive, até de trabalhos que não são tão humanos, né? Mas uma boa parte, principalmente dos jovens, eles estão questionando, dizendo assim, eu não quero essa empresa. Ela faz um determinado produto, ou ela não faz determinadas funções, ou ela tem um problema de impacto na natureza. Sustentabilidade é um outro conceito que está surgindo. Outro, uhum. minorias, inclusão de minorias também. Isso é uma outra bandeira também que está É, cada vez mais presente. Né? Enfim, então são uma série de elementos, Melin, que eu diria assim, as empresas estão considerando mais, o evento startup também, que eu diria assim, se solidificou mais, talvez aí nos últimos 10 anos, né? Ganhou uma dimensão grande, né? E uma dimensão importante, que é um espaço muito mais, eu diria assim, não orgânico, muito mais, eu diria, não engessado, e que os jovens, principalmente, preferem. Aí a grande empresa, ela tem que refletir e falar assim, legal, como é que eu atraio esse talento? Né? Mas, enfim, uhum. são essas transformações que o Esse recrutador tem que levar em desafio. conta, tá? Uhum. Eu acho que você trouxe vários elementos interessantes. E, assim, eu queria ressaltar essa importância do candidato fazer as perguntas que ele acha relevante, porque muitas vezes eu converso em coaching, eu não faço Uhum, seleção, né? Já fiz na minha vida, a gente se conheceu até porque eu cuidava de algumas vagas, né, Celso? uhum, correto. Mas, assim, não faço mais, mas eu ouço os relatos de pessoas que estão se preparando para a entrevista, porque estão num processo de coaching, de revisão de carreira, e aí nem sempre tem essa mentalidade de que eu posso perguntar. Isso, Nem todos se deram conta de como é importante você ter a sua lista de perguntas que você precisa fazer. Não é só exato, uma participação passiva, eu estou sendo avaliado. Não, você precisa exato. avaliar a empresa também, né? A gente coloca, Melim, que assim, o candidato ele é tão cliente quanto a empresa e ele Uhum. pode e deve escolher, né? E acho que essa escolha, Melim, ela assim, ela pode ser feita de várias maneiras. Por exemplo, pesquisa, como você está falando, hoje em dia você tem muito mais dados a respeito, então muitas vezes você vai lá num Glassdoor, por exemplo,
São informações subjetivas, relatos e tudo mais, tem uma série de considerações que você pode fazer, mas tem lá alguns feedbacks. Né? Tem algumas notas. Hoje em dia você tem o review, muitas vezes, se é uma empresa B2C, às vezes a gente é consumidor dessa empresa. Então, assim, as pessoas, elas, cada vez mais, elas estão buscando informações a respeito. Inclusive, assim, que eu recomendo, a gente recomenda isso no nosso processo seletivo. A gente espera que, inclusive, o próprio candidato, assim, ele diga não antes de entrar. Vai ser melhor para todo mundo. E a gente fala isso para a empresa cliente também. Fala assim, que ele diga não antes. Né? Mas o que a gente procura, e o que eu acho que o candidato pode fazer também, é tentar obter, eu diria assim, informações, são esses sinais, Melim. Às vezes, assim, por exemplo, um sinalzinho simples, tá? E aí essa análise que você faz depois, você coloca depois o candidato, coloca um filtro, pode ser algo eliminatório ou classificatório. Por exemplo, aí eu já vi esses depoimentos, eu fui lá, fiz uma entrevista, nossa, atrasou meia hora, atrasou 45 minutos na outra entrevista, aí na outra atrasou, não era como o presidente, atrasou 1h30. Eu estou aqui exagerando, eu vi algumas coisas assim. Então, assim, candidato, né, a pessoa ali, o que você faz com isso? E assim, aquilo ali é um fator de exclusão do processo seletivo, qual que é o grau de incômodo com aquilo? Né? Esse é um sinal típico, simples, tá? Tenho vários exemplos assim que a gente viu lá o candidato falando assim, né, o executivo, a gente está conversando, que ele não percebeu, mas quando ele estava ali no hallzinho, o presidente foi lá e deu uma bronca lascada na frente de todo mundo no motoboy. Então, assim, aí você fala assim, legal, tem gente que não percebe, tem outros que percebem. E aquilo, como é que isso... Olha, por mim tá tudo bem. É assim, tem gente que fala assim, não, tá tudo bem, eu só quero o dinheiro. Esses são mais complicados. Se o cara tá fazendo a escolha só por dinheiro, super preocupante para todo mundo, tá? Mas assim, se aquilo incomoda a determinado ponto que ele pode ferir os princípios dele, ele fala, não, eu não gostei, isso para mim é um melhor assédio. não ir, né? Melhor ele declinar. Declina, sabe? Busca outro, porque provavelmente ao fazer isso, ele vai estar escolhendo lugares que tenham sinergia com os seus princípios, os princípios dele, com os valores. E aí tem muito mais match, aí tem muito mais afinidade, ele vai encontrar. Então ele, ao dizer não, ele está selecionando outra oportunidade para ele. Quando a gente faz um curso também, quando você coloca ali no currículo, tem gente que fala assim, eu já tive isso, Melim, de gente que fez, olha só, gente que fez doutorado, né? E fala assim, Celso, eu não ponho doutorado no meu currículo. Fala, por que não? Não, se eu pôr, eu vou ser discriminada. Era uma moça, inclusive, que falou isso, vou ser discriminada. Eu falei, como assim? Né? Já tivemos processo seletivo que o presidente da empresa falou assim, eu não quero nenhum professor aqui. Aí eu falei assim, como assim professor? Aí, traduzindo, era assim, eu falei, quem estudou muito é? Ele falou, quem fez mestrado? Eu falei, fez mestrado? Ele falou, não quero nem ver. Eu falei, por que não? Ele falou, porque esses caras normalmente são muito teóricos. Então, assim, ele tem uma determinada, esse presidente dessa É um empresa, estereótipo, né? um estereótipo, um preconceito, mas é assim, é melhor que aquela pessoa que tem um mestrado ou doutorado não vá para lá. Se ela for para lá porque ela está interpretando, ela vai omitir que ela tem um doutorado, não conta para ninguém, porque assim, cara, ela está interpretando. Vale a pena? Até que Pois é, ponto? você não poder ser você mesmo, né? Assim, não poder reconhecer a sua trajetória, tem que ocultar Exatamente. alguma coisa, né? Exatamente. Eu costumo dizer, olha, se você tiver que interpretar muito, assim, é um preço, você vai ter que gastar uma energia depois. Sei lá, você manda o ator lá, mas não é fácil, ou a atriz, né? Direto você ligar ali, a chave. Então eu acho que também, Miriam, o que está acontecendo é que as pessoas estão sendo mais transparentes, né? Dentro e fora da empresa, né? Então, que eu acho que é legal, né? E, assim, as pessoas se desempenham melhor quando elas estão mais na integralidade, né? Não parcialmente, né? Tá. Eu tô vendo aqui um comentário do Diego que concordou, né, da importância do candidato também avaliar e saber informações, porque às vezes algumas vagas são armadilhas, né? Já vi situações assim das empresas acharem que os candidatos são bons demais. Ele está concordando com o que a gente está trazendo. Aí nesse Tá, caso, Melissa, só... Desculpa, aham, pode pode falar. falar. Não, eu Eu ia queria comentar até perguntar mais do. uma coisa, mas Não, eu ia pode comentar falar. do Diego, talvez aqui, assim, eu diria assim, o primeiro aí, se vagas são, às vezes são armadilhas as vagas, né? Eu acho que assim, tem de tudo, é aquele negócio assim da gente buscar mais informações. Eu falo assim, olha, as empresas tiram referências profissionais dos candidatos. O candidato tem que buscar referência também da empresa.
Quer seja formal, quer dizer, buscar, de repente, insight, ou informal. Alguém trabalha lá nesse lugar? Alguém já trabalhou lá? Ainda que você vai perguntar para essa pessoa, é uma visão subjetiva também dessa pessoa, mas assim, é um sinalzinho. Três Uhum. pessoas falando coisas parecidas ali, nossa, lá, não sei o quê, olha, já fica com a pulga bem É, atrás da orelha, né? E o outro ponto que o Diego fala aqui sobre as empresas, né, acharem que os candidatos são bons demais, às vezes tem isso. Eu costumo dizer assim, olha, você tem que buscar lugares que valorizem o que você valoriza. Se você, por exemplo, no exemplo que eu dei, se você estudou muito, você valoriza o conhecimento, busque lugares assim. Quais são esses lugares? Tem uma série deles, por exemplo, muitas vezes ligados a empresas de consultoria, empresas de serviços, né? Elas vão dando mais pistas, falam sobre gestão do conhecimento, você tem elementos ali de capital intelectual. Então, assim, esqueça essas outras que são mais transacionais, tá? Que elas não valorizam o conhecimento, porque, assim, não vai ser legal para você. Então, assim, se possível, fale não, tá? E busque outras coisas mais legais mesmo, né? uhum. Olha, só para lembrar que a gente está quase no final da live, mas eu quero trazer mais uma pergunta, porque como você vem estudando o tema da inovação, e o que eu tenho percebido, Celso, em muitos planos de desenvolvimento de executivos hoje, um dos temas, né, de ponto assim, a desenvolver, a melhorar, é a questão da inovação. Tá, Eu vi, legal. eu captei esse padrão, né? Tem muitas empresas com essa palavra na ordem do dia, né? Uhum, Assim, olha, a gente precisa de mais inovação, os executivos, os gerentes, eles precisam ser mais inovadores, e tem muito líder, né? uhum, Gestor de pessoas responsável por área, de diversos níveis, com isso como missão assim de desenvolvimento profissional, né? uhum, uhum. Colocou lá no plano de desenvolvimento individual a questão da inovação. Então, o que você pode trazer para nós em termos de sugestões, recomendações para essas pessoas conseguirem avançar nesse processo de desenvolvimento em inovação? Alguma ideia? Uhum, claro. Realmente, Melinha, acho que o termo aí, inovação, ele virou meio que um buzzword, né? Às vezes a gente vê assim para um monte de lugares, né? Eu tenho uma visão de inovação, assim, a inovação ela veio, enfim, da parte de produtos, né? A gente tinha antigamente, principalmente na indústria de manufatura, a coisa mais concreta, tangível, foi daí que ela acabou surgindo, né? Ela vinha de departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Então era um grupinho lá que fazia Uhum, pesquisa de produtos tangíveis, montava protótipo, tarana, legal. A inovação ela é muito mais do que isso, ela é muito mais do que produto, né? Passa por processo, por estrutura organizacional, por olhar mercado diferente, modelos de negócio, tem uma série de conceitos aí, né? E eu vejo também, Melinha, assim, a inovação muito mais ampla do que ela ser função ou responsabilidade de uma área da empresa. Tá? Eu vejo assim, para mim a inovação ela deveria ser da empresa como um todo. Tá? uhum, E para isso está muito ligado ao clima organizacional, à gestão das pessoas, os líderes, como é que eles fazem essa gestão. Então, assim, tem que ter um clima aberto. Tá? Então, para que todos participem, né? Legal, todo mundo participa. Aí você pode começar com, enfim, mecanismos, pode ser caixinha física de sugestão, de dar ideia, ou ferramentas que coletem essas ideias, legal. Depois, assim, o que eu, empresa, faço com isso? Você precisa dar retorno. É igual o feedback, né? Você dá o feedback, o candidato, a pessoa, o profissional dá feedback e depois a empresa não faz nada com o feedback, né? Então, assim, a uhum. pessoa, os funcionários deram sugestões, ideias, né? A empresa coletar isso, criar grupos, por exemplo, tá? Na empresa como um todo, de preferência diversificado também, a gente está falando da diversidade, tá? De Normalmente áreas, de expertise, é isso, né? de áreas, de faixas etárias, de gêneros, de formações, de minorias, de tudo. Tá? A sociedade ela é diversa. Né? Eu costumo dizer assim, se você pegar uma empresa ali, né, só de engenheiros, eu fiz engenharia, se a gente tiver só engenheiro, a conversa, não sei se é a conversa, engenheiro não é de falar muito, né? Mas assim, ela vai fluir bem, né? Porque não vai ter contestação. Né? A Uhum. diversidade ela provoca a contestação.
né? É igual você, eu costumo falar assim para os filhos, educar na democracia dá muito mais trabalho, mas é mais rico, porque você tem a oposição, você tem que parar para refletir. Então, assim, a empresa tem que ter esse clima organizacional adequado, tá? Para que todos participem, todos façam sugestões. Talvez um determinado grupo depois vai fazer uma avaliação daquela ideia. Tá? Tem que Uhum. dar devolutiva. Você pode criar mecanismos de prêmio. Você pode pegar essa pessoa que participou, que deu a sugestão, participar o tempo todo. Isso acaba Meli, envolvendo a empresa como um todo. Quer dizer, se você comunica bem depois, pessoal, nós tivemos aqui as ideias, faz o reconhecimento, paga um jantar, dá um dinheiro, faz isso, tarana. É assim, você transforma a empresa. As pessoas vão dar ideias e, olha, eu tive uma conversa lá, eu não sei se vale ou não, era num churrasco, é assim, tudo é válido no primeiro momento. Não pode se restringir. A empresa tem que ter espaço para errar também. Tá? As Aham. pessoas podem tentar e errar. De repente é uma mudança ali, sabe? Que eu propus, eu fiz, não deu certo. Legal. O que, que a gente aprendeu com isso? Então, o clima necessário para a A inovação é esse cultura também, né? A cultura da cultura empresa ela precisa ser favorável, porque se é precisa. assim, você errou e é punido imediatamente por isso, ninguém mais vai dar Não, nada de sugestão, né? exatamente. A próxima ninguém já levanta a mão, fica todo mundo assim. A gente participou, né, no passado dessas reuniões. É assim, aí pera um pouquinho, né? Tá todo mundo ali com carinha, né? Tá tudo bem e não tá tudo bem. Assim, aí para com isso, né? A história do walk the talk, né? Quer dizer, o líder ele tem que executar o que ele fala, ele tem que dar o espaço na atitude. Então a liderança passa pelo exemplo também. Tá? Ele é mais participativo, ele estimula esse ambiente. Tá? As pessoas participam, veem o resultado. É assim, não tem como, a empresa fica imbatível. Vamos discutir as ameaças, porque assim, flui de todas as áreas. Onde que estão os concorrentes hoje? Estão em todas as áreas, não estão mais no próprio segmento. Esse é um outro paradigma também. Enfim, então assim, o clima tem que ser favorável, sim, Melim, aberto, com permissão ao erro, à tentativa e ao aprendizado. Né? Eu diria assim que esse seria o clima que a liderança deveria prover ou trabalhar nesse sentido. Tá? Tá bom. Então, e aqui, gente, se alguém quiser fazer alguma perguntinha agora de final de live, fica à vontade, né? E enquanto isso, Celso, eu queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem adicional de algum tema que eu não perguntei na live para a gente poder encerrar. Tá bom. Eu penso assim, Meilin, de uma maneira geral, assim, a história do futuro do profissional ou da gente, né, o nosso futuro aqui em todas as relações. E quando eu falo do profissional, não significa necessariamente trabalho ou emprego, né? A gente está falando de atividade, né? É assim, é ele estar aberto, né? Estar permeável, né? É a gente ouvir o outro, né? Você aprender também com o outro, né? Então, assim, é uma cultura de aprendizado. A gente tem que estar cada vez mais aberto a aprender, né? Quer seja de uma maneira formal, em escolas, tarana, pode ser, enfim, os Coursera da vida e tudo mais, mas assim, pode ser informal também, essa aquisição do conhecimento, não precisa pagar pelo conhecimento, mas assim, é estar aberto a. Acho que também tem um ponto que é de onde que a gente busca as informações também, a gente viveu e está vivendo no planeta essa discussão muitas vezes, né? Então, assim, buscar fontes com credibilidade, com reputação, né? O questionamento sempre é válido, mas é legal ter embasamento, né? Então, assim, a gente ter a cultura do aprendizado, é um dos skills que eu percebo cada vez mais, nele, requisitado pelas empresas, é a capacidade de aprender. Tá? É a pessoa, não só ela olhar o passado do que ela já fez, mas ela ter a capacidade de aprender para resolver novos problemas. A história, a Uhum. trajetória, normalmente está ligada aos problemas que já aconteceram. Talvez eles não se repitam, porque todas as variáveis mudaram. Então, essa pessoa tem que ter a capacidade de lidar com o novo. Então, é isso, estar aprendendo constantemente. Tá? Olha, e a Valcíria comentou aqui, excelentes reflexões. Ler sinais deve ser a próxima habilidade e rápido, você concorda? Concordo sim, Valcíria. Eu acho que assim, a gente tem que estar com o nosso radar em constante abertura, né? Esse é um radar subjetivo porque a gente acaba se condicionando, se a gente atua em saúde, a gente presta mais atenção em saúde, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim, às vezes vem de outros segmentos que a gente não está prestando atenção.
né? Então, é assim, pode ser uma ameaça ou uma oportunidade. De repente, no ambiente de saúde, surge o negócio da digitalização. Será que isso daqui nos afeta? De que forma? Deixa eu pensar a respeito. Ah, eu sou jornalista, né? A digitalização vai... Acho que, será que isso tem a ver comigo? Eu não programo, né? Você falou do apagão de mão de obra. É assim, tem funções que têm pleno emprego, tá? Tem Aham, atividades que desemprego zero, né? E mais, eles estão empregados ao redor do mundo. Esse é um outro paradigma. Por que que a gente precisa estar empregado necessariamente numa empresa que está aqui? Agora não tem mais a noção do próximo, né? Se a gente está falando de trabalho remoto, quebra essa barreira. Se eu estou em São Paulo, eu não preciso procurar só em São Paulo, né? Então, assim, por que só no Brasil? Então, o inglês também continua sendo válido, né? Por que não expandir? Então, eu acho que eu diria assim, a pandemia, um dos aprendizados, que seria um sinal bem forte, não é nem um sinal fraco, foi essa quebra desses paradigmas, por exemplo, geográfico. Tá? Que antes a gente aham. tinha isso na nossa mente de, eu vou olhar aqui pertinho da minha casa, porque aí eu não pego trânsito. Não, eu acho que é legal, mas você pode, de repente, estar morando no interior e buscar um emprego em outro lugar. Aliás, assim, por que que você precisa estar? Então, assim, é questionar um pouco do que a gente recebeu. Por que que a gente precisa permanecer onde a gente está? Né? Enfim, Uhum. são reflexões, às vezes são coisas que a gente recebeu como herança, que são válidas, foram com as melhores das intenções, mas que o cenário mudou. Há 100 anos É, atrás não tinha um trabalho remoto como tem hoje, né? A deixam história do de leite fazer com manga. sentido, né? É, então, exatamente, mas é isso. Bom, estamos terminando. Celso, eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente. Que é isso. E é isso, né? Acho que a Valcíria comentou mais uma coisa: os índios sempre souberam fazer isso com a natureza. Então, por exemplo, o tema natureza assim, é um tema que está cada vez mais presente, né? É um pouco dessa noção que a gente foi vendo com a industrialização, né? Aí veio a Revolução Industrial e tudo mais. Hoje em dia já se fala da floresta 4.0. Assim, qual que é o valor da floresta? Será que é uma floresta derrubada para você extrair a madeira, você fazer ali asfaltar, tá? Ou será que de repente a riqueza dela está no produto dela, está na seiva, está no elemento ali? Para a biodiversidade, de repente pode servir como uma cura, de repente pode servir para um insumo de alimentos, né? Então assim, é esse questionamento também, quer dizer, por que que a gente sempre derrubou a árvore? Legal, precisa, né? Então, assim, a gente se questionar, acho que sim, os índios souberam fazer isso, acho que a gente pode aprender com todos, aquilo que eu falei, não precisa ser com títulos, não. De repente, sim, será que o índio não tem nada para ensinar para a gente? Essa noção de natureza, de integração, né? Que a gente é uma coisa só, será que isso não é válido? Ah, não, né? Quer dizer, será que não tem interferência da nossa floresta aqui? O oceano está lá. Será que está tudo tão distante? E o aquecimento global? Enfim, são temas aí para a gente falar muito e estudar muito. Agradeço a todos, Melinha, os participantes, agradeço a você, né, pelo espaço e de poder compartilhar um pouco aqui essa visão do profissional do futuro, que é atual, que está sendo atingido hoje, né, e a gente precisa ficar É atento. hoje, né? Não, É, não dá para achar que é do futuro, dá para deixar para depois, né, Celso? não dá. É assim, o ambiente dá sinais o tempo todo, né? De que forma que a gente interpreta, como que a gente. E mais, quer dizer, está tendo um conceito também, quer dizer, em benefício da natureza, em benefício da sustentabilidade. A gente está falando da história do ESG, a inovação tem o conceito do, chamava de triple bottom line, quer dizer, você vai fazer uma inovação, não só nós que tenha um bom desempenho no aspecto financeiro, mas que tenha no aspecto social, que tenha no Uhum. aspecto ambiental. As novas gerações vão e estão cobrando cada vez mais. Como é que é a cadeia reversa desse produto que foi colocado no mercado? Quem que recolhe? Como é que se recicla? Então, assim, isso está acontecendo. Tem oportunidades? Super. Né? Tem um mundo aí pela frente. Né? Mas, enfim, é isso. Tá? Agradeço. Obrigado a todos, tá? Obrigada, obrigada, Celso, obrigada a todos vocês. E até uma próxima, né? Até Fica uma o convite próxima. aqui para vocês participarem quinta-feira, geralmente 12h30. Hoje foi diferente, foi ao meio-dia, mas a programação geralmente é 12h30, tem a live, tá? Legal. Até mais, Muito então. obrigado. Obrigado, pessoal. Estou à disposição. Um abraço a todos. Bom dia.